Pronto, está gravando. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Temos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos na nossa aula de hoje. 10 não, 9, né? Tirando eu, fica 9. Certo? Já dá para iniciar. Eu vou botar aqui para apresentar. Vocês estão vendo aí? Acho que alguém... Sim. Só minimizar aqui, que eu acho que alguém entrou. João? Foi João que entrou agora? João Pedro? Você tem o e-mail da UFESA? Você já fez seu e-mail institucional da UFESA? João Pedro? João Pedro entrou, mas não responde. Gente, quem não tem o e-mail institucional da UFESA, façam. Você não tem o e-mail institucional do @UFESA, @alunosufesa, pronto, na próxima aula, tenta entrar com ele, certo? Porque você já entra direto, não precisa autorizar, não. Aí, quando eu já estava apresentando, eu tenho que parar a apresentação para permitir a entrada. Então, quem não tem ainda o e-mail institucional, faça. E quando for entrar na aula, entrar com ele, certo? Ok, gente? Vou voltar à apresentação. Estão vendo aí? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim. Pronto. Quando eu falar, eu preciso que vocês falem. No chat eu não consigo ler, certo? Então, vamos lá. Só recapitulando foi o que a gente estudou a aula passada. Sobre os elementos de projeção, nós vimos que um desenho é a representação gráfica de um objeto em um plano, né? E vimos os elementos de projeção. Vimos o exemplo da lanterna, que é o sistema cônico de projeção, não é isso? Raios projetados partem do mesmo ponto, vão inserir nos pontos do objeto e projetar ele no plano. Sistema cônico de projeção, o centro é próprio. Vimos o exemplo do Sol, né? Que o Sol é o centro de projeção, ele está no infinito e ele é considerado impróprio. Para o exemplo do Sol, é o sistema cilíndrico de projeção, né? As classificações das projeções é de acordo com o centro de projeção. Se for finito, é o sistema cônico. Se for infinito, é o sistema cilíndrico. Isso aqui eu estou só passando por cima porque a gente já foi visto na aula passada, certo? Então, o sistema cônico de projeção, os raios projetantes partem do mesmo ponto, vão inserir nos pontos do objeto e projetar ele no plano. Lembrando que o sistema cônico de projeção não representa objetos em verdadeira grandeza. O que é verdadeira grandeza? Quem lembra? O que é verdadeira grandeza? É a escala original, tamanho real. Quando o objeto e a sua projeção têm os mesmos tamanhos, certo? O sistema cilíndrico, que é aquele do exemplo do Sol, nós temos as projeções são paralelas e podem ser oblíquas ou ortogonais, não é isso? O sistema cilíndrico oblíquo, raios projetantes partem do infinito, inserem nos pontos e projetam ele no plano, né? São raios paralelos, mas os ângulos deles são oblíquos, então ele também não representa um objeto em verdadeira grandeza. O sistema cilíndrico ortogonal é o sistema que projeta um objeto em verdadeira grandeza. Então, raios projetantes partem do infinito, vão inserir nos pontos do objeto e projetar ele no plano de projeção, certo? Sistema cilíndrico ortogonal, tá? Raios com 90 graus, ok? E aí a gente viu esse probleminha, que eram o quê? Dois objetos diferentes, mas as suas projeções eram iguais, né? E eu perguntei, como resolver? E aí nós falamos sobre o sistema pangeiano de projeção, onde são dois planos de projeção, um horizontal e um vertical, né? E cada objeto vai ter, no mínimo, duas projeções. Uma projeção horizontal, que é aquilo que é projetado no plano horizontal, e uma projeção vertical, que é o que é projetado no plano vertical. Assim, olhando para as duas projeções, temos como resolver o
problema. Pelas projeções, nós vemos que os objetos são diferentes. Ok, gente? Vocês estão lembrando? Ok. E aí, nós temos aqui o espaço. Vamos recapitular bem ligeirinho o espaço. O espaço é o quê? Plano horizontal de projeção e um plano vertical de projeção. Quando esses dois planos se cruzam, eles obtêm uma reta, que eu chamo de linha de terra, não é isso? A linha de terra vai dividir o plano horizontal em dois semiplanos. Semiplano horizontal anterior, PA, e o semiplano horizontal posterior, PP. O plano vertical vai ficar dividido em semiplano vertical superior, pilinha S, e semiplano vertical inferior, pilinha I, ok? Então, no espaço, nós temos 4 semiplanos. E o espaço entre um semiplano e outro, eu chamo de diedro. Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Ok, gente? Alguma dúvida? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, foi o que a gente estudou aula passada, né? Certo. Então, vamos começar com a aula de hoje, que é ponto. Primeira coisa, o que é um ponto? Como é que a gente pode classificar um ponto? Onde é que vocês compram ponto? Vocês compram ponto em algum canto? Vocês encontram ele em algum canto? Um ponto, uma reta, um plano? Não, né? Não. É uma coisa abstrata, certo? Então, ponto, a gente diz que é uma entidade matemática sem dimensões, ou seja, ponto não tem largura, não tem altura, não tem peso, não tem volume, certo? Não tem diâmetro. É uma entidade matemática sem dimensões. Como é que a gente representa um ponto? Quando duas retas se cruzam, se interceptam, eu obtenho um ponto. Então, eu posso representar um ponto por duas retas cruzadas, duas retas intercaladas aqui, ó, representando um ponto, ou apenas com um pinguinho do i, aquela pontinha do i, com um lápis que a gente faz, certo? Então, essa é a melhor maneira de a gente representar o ponto, com um pinguinho do i, ok? Professora, mas eu não posso representar por duas retas cruzadas? Pode, mas quando a gente for trabalhar reta, vai ficar muito confuso para vocês. Então, para facilitar, é melhor a gente representar um ponto por realmente um ponto, né? Então, vamos lá. Um ponto, eu vou explicar primeiro para vocês as projeções dos pontos, para depois as coordenadas descritivas, certo? Então, um ponto, objeto, o que é ponto objeto? É aquele ponto que eu estou querendo representar no espaço, que eu estou querendo projetar, certo? Eu chamo de ponto objeto. Ele vai ser representado por letra maiúscula, sempre letra maiúscula, certo? Ponto, sempre letra maiúscula. E se for objeto, vai estar entre parênteses, ok? Ponto objeto, letra maiúscula e entre parênteses. O ponto objeto vai ter 3 projeções. P0 é a projeção do ponto na linha de terra, vou mostrar a vocês. P, apenas P, sem parêntese, é a projeção horizontal do ponto. E P' é a projeção vertical do ponto. Lembram que eu falei que tudo que for vertical vai ter a linha, esse apóstrofozinho, né? Lembram? Então, a projeção vertical é P'. Então, vamos lá. P0, projeção do ponto na linha de terra. Observem aqui essa imagem, certo? Eu tenho aqui o ponto objeto A. Como é que eu sei que é o ponto objeto? Porque ele está entre parênteses, certo? Então, esse aqui é o meu ponto objeto, ou seja, ele está no espaço, está no primeiro diedro, e eu quero projetar ele nos planos de projeção. Então, o que é A0? A0 é a projeção do ponto na linha de terra, certo? A projeção do ponto na linha de terra. Antes de entender, eu vou dizer uma coisa. Todo e qualquer ponto vai estar situado em um plano de perfil,
certo? Todo e qualquer ponto está situado em um plano de perfil. O que é um plano de perfil? É um plano que forma 90 graus com o plano horizontal e 90 graus com o plano vertical, certo? Então, é um plano que ele é ortogonal ao plano horizontal e ao plano vertical. No espaço vão existir infinitos planos de perfil, certo? E o tamanho do plano de perfil também é infinito. Esse plano aqui, por exemplo, ele vai atravessar os 4 diedros, esse mesmo plano. Mas para facilitar, para vocês entenderem, certo? Eu vou representar aqui, ó, só o plano de perfil ligando as projeções do ponto. Então, como é que eu encontro o meu A0, que é a projeção do ponto na linha de terra? É o encontro do plano de perfil que contém o ponto com a linha de terra. Aqui eu encontro o meu A0. A0, né, a projeção do ponto na linha de terra, sempre vai estar na linha de terra. Ok? Entenderam? Entenderam o que é A0? Sim, no ponto de terra. A projeção do ponto na linha de terra, ou seja, o encontro do plano de perfil que contém o ponto com a linha de terra. E sempre, todo e qualquer ponto vai estar situado em um plano de perfil, ok? Quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Entendemos P0, que é a projeção do ponto na linha de terra. Agora, vamos entender P, que é a projeção horizontal. Então, veja, projeção horizontal é tudo aquilo que é projetado no plano horizontal. Então, raios projetantes, parte do infinito, vai inserir no ponto, ortogonalmente, e projeta ele no plano horizontal. Então, A é a projeção horizontal do ponto. Ok? Entendeu que a projeção horizontal sempre vai ser projetado, sempre vai estar no plano horizontal, seja semiplano horizontal anterior ou semiplano horizontal posterior. Tudo bem, gente? Entenderam o que é a No projeção horizontal? plano horizontal. Vai estar sempre no plano horizontal. Tá. E a linha, projeção vertical. Caso projetamos parte do infinito, vai inserir no ponto e projetar ele no plano vertical. Aqui eu encontro a projeção vertical do ponto, a linha, certo? Ok? Então, veja, para um ponto no primeiro diedro, eu tenho que a projeção horizontal vai estar no semiplano horizontal anterior e a projeção vertical vai estar no semiplano vertical superior. Se um ponto estiver no segundo diedro, certo? Projeção horizontal vai estar no semiplano horizontal posterior e a projeção vertical vai estar no semiplano vertical superior. Entenderam? E B0 sempre vai estar na linha de terra, né? Se um ponto estiver no terceiro diedro, sua projeção horizontal vai estar no semiplano horizontal posterior, PP, e sua projeção vertical vai estar no semiplano vertical inferior, que eu chamo de pilinha I. Ok? E um ponto no quarto diedro, projeção horizontal vai estar no semiplano horizontal anterior e a projeção vertical vai estar no semiplano vertical inferior, certo? Entenderam? Então, vamos voltar aqui. Quais são as projeções de ponto? P0, projeção do ponto na linha de terra. P, projeção horizontal. E P', projeção vertical. Gente, sempre nesta mesma ordem, certo? Projeção horizontal, projeção vertical, projeção do ponto na linha de terra, projeção horizontal e projeção vertical. Sempre nesta mesma ordem. E elas vão ser representadas pelas coordenadas descritivas dos pontos. Antes de eu começar a coordenadas descritivas, alguém não entendeu como se obtém alguma dessas 3 projeções? Todo mundo entendeu? Gente, não tenham vergonha de perguntar. Não tenham vergonha, certo?
Se ninguém fala, então porque entenderam, né? Eu entendi. Você falando aí eu tô notando Eu aqui. entendi também. Pronto, isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Essas projeções são representadas pelas suas coordenadas descritivas, que é x, y e z. O que é x? É a abscissa. O que é y? Afastamento. E o que é z? Cota. Então, é abscissa, afastamento e cota. Sempre os três na mesma ordem, certo? A abscissa do ponto está relacionada com a projeção do ponto na linha de terra. O afastamento está relacionado com a projeção horizontal do ponto. E a cota está relacionada com a projeção vertical do ponto. Professor, Ok? Vamos entender o que é a abscissa. só uma dúvida. Oi. Esses tipos Pode de perguntar. ponto, o SketchUp utiliza muito, né? Utiliza. X, Y e Eu Z. tava lembrando aqui, aí eu vi Sim, que... sim. Porque o SketchUp também é usado muito também para a parte de mecânica, não é isso? Do que mais para... Eu acho que o SketchUp, eu acho que ele é mais um desenho arquitetônico, não? Porque assim, o Para pessoal... o mecânico é o Revit. Utiliza mais mas o hoje Revit. o pessoal, assim, para mostrar mais em 3D, por dentro, essas coisas, acho que eles estão usando muito o SketchUp. O SketchUp é muito fácil. É um programa fácil de se utilizar, de trabalhar, né? O Revit já é mais complicado, mas para desenho profissional, todos os dois dão certo. Porque assim, eu me lembro desses pontos X, Y, Z, porque eu aprendi o SketchUp num tutorial no YouTube. Aí, nesse tutorial, o rapaz lá falava muito desse ponto X, Y e Z, que realmente, no SketchUp, ele usa muito essa parte desses pontos. Por isso que eu estou perguntando se no SketchUp tem uma semelhança, né? Tem uma semelhança, sendo que aqui a gente vai trabalhar com o desenho bidimensional. Lá no SketchUp é em 3D, né? Primeiro vocês vão entender aqui no 3D, no espaço, certo? Aqui que é o espaço, e depois vocês vão aprender a desenhar no bidimensional, em 2D, certo? Beleza. Eu mostro para vocês, ok? Então vamos lá. De novo, X, abscissa, afastamento e cota. Abscissa, afastamento e cota. Sempre nessa ordem, ok, gente? Vamos entender o que é abscissa, o valor de X, tá? X está relacionado à abscissa com a projeção do ponto na linha de terra, que eu chamo de A0, né? Para esse exemplo aqui, do ponto A, é o A0, né? Então, o que é a abscissa do ponto? Vai ser a distância de um plano referencial de origem, ou seja, outro plano de perfil, que eu vou estabelecer no espaço, eu que vou colocar esse plano referencial, certo? Que acho que a gente pode chamar também de origem, certo? Seria de onde inicia o espaço. Se eu virar esse plano, o espaço aqui, se eu virar e ficar vendo só primeiro e quarto diedro, então a abscissa vai ser a distância do plano referencial de projeção até o plano de perfil que contém o ponto. A abscissa eu leio sempre sobre a linha de terra, ok? A abscissa eu leio sobre a linha de terra. É essa distância aqui, ó. Seria a distância de profundidade no espaço, certo? Então, se eu girar, né, o espaço aqui, ficar vendo só o primeiro e quarto diedro, da origem para a direita, isso eu virando o espaço, certo? Da origem para a direita, no caso aqui, ó, virando, a gente imaginando que ele está virando, eu leio abscissas positivas. Da origem para a esquerda, lembre-se que o espaço ele é infinito, então os semiplanos eles vão crescer em todas as dimensões aqui, para todos os lados. E da origem para a esquerda, o valor de abscissa ele é negativo, ok? Da origem para a direita, isso eu girando o espaço, vendo só primeiro e quarto diedros, tá, gente? Da origem para a direita, abscissa positiva. Da origem para a esquerda, abscissa negativa, certo? Então, abscissa, eu vou ler sempre
ao longo da linha de terra. Vai ser a distância do plano referencial de projeção, o plano de origem, até a projeção do ponto na linha de terra, até o A0. Ou seja, a distância do meu plano até o outro plano de perfil, do plano de origem até o plano de perfil, sendo que eu leio ele ao longo da linha de terra. Entenderam, gente, a abscissa? Entenderam? Primeiro eu Eu construí entendi, a professora, eu CBX, entendi. a CBX 200. Né? Também Oi? entendi. Alguém falou aí. Tá dando para entender, né? Tá sim, tá dando para entender. Abscissa em cima da linha de terra. A gente sempre vai ler a abscissa sobre a linha de terra, sempre. Certo? Se ela for medida para a direita da origem, ela é positiva. Se ela for medida para a esquerda, ela é negativa. Certo? O valor, ó, a abscissa vai ser um valor. Por exemplo, aqui eu botei o ponto A, 2, 4 e 3. Um exemplo que eu dei aqui para esse ponto A seria 2, a distância daqui até aqui, certo? Positivo, porque se eu girar, ele vai estar para a direita. Se ele tivesse aqui o ponto A para a esquerda da linha de terra, ele seria um valor negativo, ok? Então, a abscissa para a direita tem valor positivo, a abscissa para a esquerda tem valor negativo, certo? Dúvidas sobre a abscissa? Podemos passar para afastamento? Vamos para afastamento, então. Afastamento, eu leio, né? Afastamento está relacionado com a projeção horizontal do ponto. No caso aqui do ponto A, certo? Com o A. Então, afastamento vai ser a distância da projeção horizontal do ponto até a linha de terra, certo? Da projeção horizontal do ponto até a linha de terra. Ou a mesma coisa, do ponto objeto até o plano vertical. É a mesma distância. Mas, para facilitar, a gente diz que afastamento ele é lido ao longo do plano horizontal. Certo, gente? Distância do ponto, da projeção horizontal do ponto até a linha de terra. Ou da linha de terra até a projeção horizontal do ponto. Ok? Esse daqui é o valor de afastamento. Certo? Se o afastamento for medido no semiplano horizontal anterior, ele é positivo. Se o afastamento for medido no semiplano horizontal posterior, ele é negativo, certo? Afastamento aqui, ó, olhando de frente aqui o espaço. Para a direita, semiplano horizontal anterior, positivo. Para a esquerda, semiplano horizontal posterior, negativo. Ok, gente? Deu para entender? Ó, aqui, ó, primeiro diedro, afastamento maior que zero, ou seja, positivo. Certo? Entenderam? Dúvidas sobre afastamento? Não, da minha parte, não. Eu estou só anotando, por isso estou... Tá Tô nem anotando. respondendo. Você é igual a mim. O professor falava, eu anotava. O professor falava, eu anotava. Quando era hora de estudar, era muito mais fácil de estudar. Certo? Agora, cota. Cota está relacionado, afastamento está relacionado aqui com as larguras, a abscissa com a profundidade no espaço e a cota com as alturas, certo? Então, a cota está relacionada com a projeção vertical do ponto, no caso aqui do ponto A, ou a linha. Então, se a cota for lida acima da linha de terra, o que é a cota primeiro? Distância da linha de terra até a projeção vertical do ponto, certo? É essa distância aqui, ó, cota, tá? Ou a distância do ponto objeto até o plano horizontal, dá no mesmo, certo? A mesma distância. Mas, para facilitar, vamos trabalhar só com as projeções. Então, cota, distância da linha de terra até a projeção vertical do ponto, certo? Que eu chamo de A linha. Se a cota for lida acima da linha de terra, ela é positiva. Ou seja, se a cota for lida no semiplano horizontal superior, ela é positiva. Se a cota for lida para baixo da linha de terra, no semiplano vertical inferior, ela é negativa. Ok? Entenderam?
Esse ponto A está no primeiro diedro, certo? Está no primeiro diedro. Me diga uma coisa. A abscissa de um ponto para estar no primeiro diedro, ela precisa ser positiva ou negativa? Um tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. A abscissa de um ponto, tanto faz ser positiva ou negativa para me situar ela em algum diedro ou em algum semiplano, em algum local. A abscissa não interessa. O que vai me importar para localizar um ponto no diedro vai ser o afastamento e a cota, certo? Para o primeiro diedro, o afastamento é positivo ou negativo? Primeiro diedro, o afastamento aqui, ó. É positivo? Isso. E a cota? Essa da cor eu não prestei muita atenção, É não. negativa. Vamos repetir a cota de novo. Mas tanto faz a cota. Não. Vamos repetir cota de novo. Cota vai ser a distância da projeção do ponto na linha de terra do A0 até a projeção vertical do ponto, a linha, certo? Se a cota for lida acima da linha de terra, ela é positiva. Se ela for lida para baixo, no semiplano vertical inferior, ela é negativa. Então, esse ponto A que está no primeiro diedro, a cota aqui é positiva ou negativa? E agora é positiva. Positiva, certo? Então, quando o ponto está no primeiro diedro, ele tem afastamento positivo, cota positiva. E a abscissa, gente, tanto faz, certo? Então, como exemplo aqui, ó, o ponto A, 2, 4 e 3, ou seja, 2 seria a distância de A, da origem até o A0, 4, a distância aqui do afastamento, certo? E 3, a distância aqui, ó, para a cota, certo? Então, primeiro diedro, a abscissa tanto faz, afastamento positivo e cota positiva. Oi? Oi? Tá cortando. Segundo diedro. Segundo diedro, vamos lá. A abscissa é positiva ou negativa? Ou tanto faz? A abscissa sempre vai pertencer a todos os diedros, né? Então, tanto faz. Então, tanto faz. Sempre a abscissa tanto faz. O afastamento do ponto B aqui, ó, no segundo diedro, ele vai ser positivo ou negativo? Negativo? Negativo, muito bem. E a cota? Acima da linha de terra, vai ser positiva ou negativa? Cota. Eu, assim, não prestei muita atenção nisso aí, não, mas eu vou dar um chute. Chute. É Cota para cima da linha de terra, ela é positiva. positiva. Chutou Essa é pra cima, né? Chutou certo. Então, ó, sempre que for no semiplano vertical superior, a cota vai ser positiva. E para baixo, no vertical inferior, a cota é negativa. Por exemplo, agora aqui, ó, o ponto no terceiro diedro. Terceiro diedro tem o quê, ó? Afastamento positivo ou negativo? É negativo? Positivo. Negativo. E a cota para baixo? Negativo Afastamento também. e cota negativo. Negativo também. Negativo também. O exemplo aqui, ó. Abscissa 3, afastamento menos 4 e a cota menos 3. Certo? E agora um ponto no quarto diedro. Quarto diedro eu tenho o quê? A abscissa tanto faz, né? Se é positiva ou negativa. O afastamento vai ser positivo ou negativo? Positivo. E a cota? Negativo. Negativo. Ok? Então, tem aqui o exemplo, ó, ponto D, 3, 4 e menos 3. Ou seja, a distância da origem até aqui é 3. O afastamento positivo, então, eu leio para o semiplano horizontal anterior, para a direita. E a cota negativa eu leio para baixo. Certo? Então, vamos voltar para aquele slide lá. Aqui, ó. Vamos lá. Se um ponto está no primeiro diedro, ele vai ter o quê? Afastamento positivo
positivo e cota positiva. Se um ponto está no segundo diedro, ele tem o quê? Afastamento negativo e cota positivo. Se um ponto está no terceiro diedro, ele tem o quê? Afastamento negativo e cota negativa. E quarto diedro, Negativo. afastamento positivo, cota negativa. Ok? No caso pra aí, entender? é equivalente Deu pra entender? aos quadrantes no plano cartesiano, assim? Fica muito parecido com os planos cartesianos, sendo que o plano cartesiano não tem a profundidade, né? Seria só duas dimensões, seria só largura e altura. Não teria os valores de abscissa, ou seja, de x. Mas é muito parecido, os 4 diedros iguais aos 4 quadrantes, certo? É muito parecido mesmo. A diferença é só a profundidade, porque o espaço aqui são 3 dimensões, né? E no plano cartesiano só são 2, x e y. No caso, y e z, né? Para ficar igual aqui, Angê. Ok? Vem cá, se eu tivesse um ponto objeto situado aqui sobre o semiplano horizontal anterior, o ponto objeto está situado sobre o semiplano horizontal anterior. Imaginem aqui onde está o cursorzinho. Aqui, vamos botar aqui o ponto E, certo? O que ia acontecer com os valores de abscissa, afastamento e cota? Vamos ver? A abscissa desse ponto... Opa, ele some. A abscissa desse ponto vai estar onde? Na linha de terra, né? A projeção horizontal desse ponto vai estar onde? Coincidindo com o ponto objeto, no próprio plano horizontal. E a projeção vertical deste ponto está onde? Na linha de terra, certo? Então, o valor de abscissa, se um ponto estivesse localizado aqui no semiplano horizontal anterior, o valor da abscissa tanto faz, se é positivo ou negativo. O afastamento, no caso, se for no semiplano horizontal anterior, é positivo. E a cota ia ser quanto? Se a projeção vertical dela está na linha de terra. A cota ia ser quanto, gente? 0. 0. Muito bem. Então, quem está anotando, anota aí, ó. Sempre que um ponto está situado no plano horizontal, a sua cota é 0. Por quê? Porque a sua projeção vertical está na linha de terra, certo? Então, ó, se o ponto objeto estivesse no semiplano horizontal posterior, a abscissa tanto faz, positivo ou negativo, né? O afastamento seria negativo e a cota seria 0, ok? Agora vamos para o plano vertical. Se um ponto objeto estivesse situado aqui sobre o plano vertical superior, vamos botar aqui o ponto F, vamos imaginar. Onde é que estariam suas projeções? Né? F0 estaria na linha de terra. Projeção horizontal do ponto, eu vou em busca do plano horizontal. Então, estaria também na linha de terra. E a projeção vertical do ponto estaria coincidindo com o ponto objeto, né? Então, vamos ver. O que é que vai acontecer? A abscissa, tanto faz. O afastamento desse ponto ia ser quanto? Se ele está na linha de terra. Hein? 0. O afastamento seria 0. Nem tem valor para a direita, nem para a esquerda, se ele está na linha de terra. Então, sempre que um ponto estiver situado sobre o plano vertical, ele vai apresentar afastamento 0, certo? Por quê? Porque a projeção horizontal deste ponto vai estar na linha de terra, certo? E para o ponto situado no semiplano vertical superior, a cota seria positiva. Se estivesse no semiplano vertical inferior, a diferença apenas era que a cota seria negativa. A abscissa tanto faz, o afastamento seria 0 e a cota seria negativa, ok? E se o ponto objeto estivesse situado sobre a linha de terra? Vamos voltar para lá para ficar mais limpa aquela imagem. Se o ponto objeto estivesse situado sobre a linha de terra, vamos supor aqui, eu tenho um ponto H, que está aqui na linha de terra, certo? Onde é que estariam suas projeções?
todas elas estariam na linha de terra. Então, o valor da abscissa ia ser o valor da origem até o ponto. O afastamento dele, como está na linha de terra, seria 0. E a cota dele, como está na linha de terra, seria também 0. Então, se um ponto estiver situado na linha de terra, ele tem afastamento 0 e cota 0. Quando é que um ponto vai ter abscissa 0, afastamento 0 e cota 0? Ele vai estar situado onde? Diga aí. Abscissa 0, afastamento 0 e cota 0. Ele estaria situado Quando ele tiver Na com origem a do linha espaço. terra. na origem aqui, ó. Onde está esse Ozinho? Bem aqui. Para ter afastamento 0, abscissa 0 e cota 0. Estaria no plano referencial de projeção, mesmo aqui sobre a linha de terra na origem. Ok, gente? Entenderam? Então, vamos recapitular. Primeiro diedro, afastamento positivo, cota positiva. Segundo diedro, afastamento negativo, cota positiva. Terceiro diedro, afastamento negativo, cota negativa. Quarto diedro, afastamento positivo, cota negativa. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. A gente não vai desenhar os pontos no espaço. A gente não vai precisar desenhar o espaço para localizar o ponto, certo? A gente vai desenhar esses pontos em épora. Que o que é épora? É a representação de um ponto em um plano bidimensional. Eu chamo de épora, certo? Como é que eu vou obter uma épora? Através do rebatimento em 90 graus do plano horizontal, certo? Apenas o plano horizontal que gira, o vertical permanece parado, tá ok? Então, o plano horizontal gira até sobrepor o plano vertical. Observem bem essa figura, fica olhando aí para ela, para vocês lembrarem na hora que estiver fazendo o exercício. Como é que ele gira? Certo? Ok? O que é que vai acontecer? Quando houver a épora, ó, o semiplano horizontal posterior vai coincidir com o semiplano vertical superior. E o semiplano horizontal anterior vai coincidir com o semiplano vertical inferior. E aqui eu tenho a minha linha de terra. Então, quando a gente for desenhar um ponto, nós vamos desenhar ele, representar um ponto, através das suas projeções, nós vamos representar ele em épora, certo? Nada vai mudar. A única diferença é o afastamento, porque o afastamento, eu não li aqui, ó, para a direita no plano horizontal, não é isso? No semiplano horizontal anterior, positivo, para a esquerda no semiplano horizontal posterior, negativo, não era isso? Quando eu obtenho a épora, o que eu li aqui, ó, no semiplano horizontal anterior para a direita, eu vou ler agora para baixo. Então, afastamento positivo, eu vou ler para baixo. E o afastamento negativo, eu vou ler para cima, certo? Então, em épora, a única coisa que muda daqui do espaço é o afastamento, certo? É o afastamento. A abscissa e cota permanecem do mesmo jeito. A abscissa positiva, eu leio à direita da origem. A abscissa negativa, eu leio para a esquerda da origem. Cota positiva, eu leio para cima. Cota negativa, eu leio para baixo. O que muda é o afastamento. Afastamento positivo, que antes eu lia para a direita, agora eu leio para baixo. Afastamento negativo, que antes eu lia para a esquerda, agora eu leio para cima. Ok? Então, vamos observar aqui o ponto em épora, certo? A representação do ponto em épora. Então, veja, este ponto A, né, aquela mesma figurinha, está no primeiro
diedro. E está aqui o mesmo exemplo que eu coloquei lá no slide. A, 2, 4 e 3, certo? Então, vamos lá. A abscissa vai ser a distância da origem, né? Até o A0. Então, ó, da origem até o A0. Eu vou ler a abscissa sempre na linha de terra. Se for positiva, da origem para a direita. Se for negativa, da origem para a esquerda. Ok? Então, para esse exemplo, 2 seria a distância, certo? Vamos supor que esses valores estão em centímetros. Vocês vão ver lá no exemplo que todos os valores que eu coloco são em centímetros. Então, seria 2 centímetros da origem até o A0. Quando eu encontro o A0, eu represento a linha de chamada. O que é a linha de chamada? É o encontro do plano de perfil com os planos de projeção. Veja, quando um plano se cruza com o outro, eu obtenho uma reta. Para esse exemplo, não vamos chamar de reta, vamos chamar de linha de chamada, porque quando vocês forem trabalhar com retas, vocês podem misturar, certo? Então, a linha de chamada, a gente representa ela sempre tracejada, ok? Então, ó, a linha de chamada é isso daqui, o que interliga, né, intercepta as 3 projeções, certo? Quando houver a épora, a linha de chamada fica perpendicular à linha de terra, certo? Linha de chamada fica perpendicular à linha de terra. E as 3 projeções vão estar sempre na mesma linha de chamada, ok? Então, a abscissa positiva eu leio para a direita, A0. Afastamento, ponto no primeiro diedro tem um afastamento positivo. Então, afastamento positivo eu leio para baixo. Então, a projeção horizontal do ponto está abaixo da linha de terra. Para o exemplo aqui, 4. Seria 4 centímetros a distância do A0 até o A. Certo? E a cota positiva no primeiro diedro, no caso aqui o exemplo 3, eu leio para cima. Então, projeção vertical do ponto vai ficar acima da linha de terra. Ok? Ponto no primeiro diedro, eu tenho projeção horizontal abaixo da linha de terra, projeção vertical acima. Por quê? Afastamento positivo e cota positiva. Alguma dúvida? Querem fazer perguntas? Pode fazer, viu, gente? Pode interromper a qualquer momento e fazer pergunta. Não? Vamos para o próximo exemplo. Ponto está situado no segundo diedro. Afastamento é o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Positivo. Eita, uma pessoa falou positivo, outra falou negativo. Afastamento aqui, ó. O semiplano horizontal posterior, ele é negativo. Acho que é. Negativo, certo? Segundo diedro, afastamento negativo e cota positiva. Então, ó, a abscissa, para esse exemplo aqui, né, ela é positiva. Então, a distância da origem até o B0, certo? Passo a linha de chamada e aí vou colocar as outras projeções, horizontal e vertical. A horizontal, que é o B, é aqui, ó, menos 4, porque ela é negativa, segundo diedro. Então, 4 centímetros para cima. E a cota 3 positiva, né, 3 centímetros para cima. Veja que no segundo diedro, as 2 projeções ficam acima da linha de terra, ok? Ponto no terceiro diedro. Terceiro diedro eu tenho afastamento negativo e cota negativa, certo? Então, o que é que vai acontecer? A abscissa tanto faz, né? Então, para esse exemplo aqui, a abscissa eu botei 3 positivo, seria 3 a distância da origem até o C0. O afastamento negativo eu leio para cima, certo? Projeção horizontal, afastamento eu leio para cima. E a cota negativa eu leio para baixo. Veja que o terceiro diedro é o contrário do primeiro. O terceiro diedro eu tenho projeção horizontal acima, projeção vertical abaixo. No primeiro eu tenho projeção vertical acima e horizontal abaixo. Então, o primeiro é o contrário do terceiro. E o quarto diedro, que é o contrário do segundo,
eu tenho o quê? Afastamento positivo e cota negativa. Então, as duas projeções ficam abaixo da linha de terra. Por quê? Afastamento positivo eu leio para baixo e cota negativa eu leio para baixo. Então, quarto diedro é o contrário do segundo. O quarto fica as duas projeções abaixo da linha de terra e o segundo fica as duas projeções acima da linha de terra. Ok, gente? Deu para entender? Deu? Um resumo aqui. Que diedro? Ele é formado por dois planos de projeções ortogonais, um horizontal e um vertical. O que é linha de terra? Reta determinada pela interseção dos planos horizontal e vertical de projeção. Né? Eu já expliquei isso. Aqui só para falar. Rebatimento. Rotação do plano em 90 graus para obtenção da épora. Certo? É quando o plano horizontal gira até sobrepor o plano vertical. Épora, representação de figuras em um plano bidimensionais através das suas projeções. Então, em épora, a gente representa apenas as projeções do ponto, certo? Não representa o ponto objeto. Linha de chamada, reta perpendicular à linha de terra que liga as projeções horizontais e verticais dos pontos, certo? Ela intercepta as três projeções do ponto. Cota, distância de um ponto objeto ao plano horizontal, afastamento, distância de um ponto objeto ao plano vertical. Ok? Aqui são alguns conceitos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Eu falando aqui, na aula teórica, fica bem complicado. Vocês ficam, meu Deus, que negócio complicado, é muita informação. Realmente, a aula de hoje é muita informação. Tem como voltar só para não tirar o print daquela tela? De qual? Essa? Essa daí. Pronto. Eu coloco os slides do Siga. Eu acho que até que eu já botei esses slides lá no Siga. Isso, tem lá. Tem lá, não tem? Tem tudo já até baixado, é porque mania de escrever tudo. Mas isso é ótimo. Quem estuda escrevendo aprende mais, sabia? Isso é ótimo. Alguém quer fazer perguntas sobre épora, sobre abscissa, afastamento e cota? Alguém ficou com dúvida? Pode perguntar. Sinceramente, eu tenho dúvidas, sim. Quer perguntar? Não vou perguntar, não. Mas, assim, vai para adiante. Você ainda tem o vídeo da aula teórica, esse vídeo que eu vou postar no Siga mais tarde, quando ele processar. O vídeo da aula teórica que já está lá, o vídeo da aula prática também já está lá. Uma dica que eu dou, quando estiver assistindo o vídeo da aula prática, certo? Assistam e já vão fazendo comigo lá, pega o papel milimetrado. Vocês compraram os materiais? Positivo, eu já. Sim. Pronto. Assistam e vão fazendo comigo, para vocês aprenderem. Porque uma coisa é você assistir e escutar, outra coisa é você fazer. Então, vão assistindo o vídeo, vá dando pause e vá tentando fazer. Vá assistindo o vídeo, dando pause e tentando fazer, que assim vocês aprendem. Certo? Não deixem para fazer só na hora da tarefa. Façam o vídeo da aula prática também, os exemplos que eu mostro já a vocês, quais são os exemplos. Vamos lá. Planos bissetores, certo? Além do plano horizontal e do plano vertical, nós vamos ter agora mais dois planos. Os planos bissetores ímpar e o bissetor par. Plano bissetor ímpar é aquele que atravessa o primeiro e o terceiro diedro. Bissetor ímpar atravessa os diedros ímpares, primeiro e terceiro, certo? Ele atravessa bem ao meio com 45 graus. De um plano horizontal para o vertical não é 90 graus, não é? Do horizontal para o vertical. Quando ele passa bem ao meio é com 45 graus. O plano bissetor par, ele vai atravessar segundo e quarto diedro, ou seja, os diedros pares, certo?
segundo e quarto diedro, também bem ao meio, com 45 graus, ok? Então, olhando aqui de frente, certo? Essa imagem, eu tenho aqui, ó, plano horizontal, plano vertical, e aqui os dois diedros, os dois bissetores, bissetor ímpar e bissetor par, certo? Os bissetores vão dividir o espaço em 8 regiões. Eu não vou cobrar para vocês as regiões, tá, gente? Só mesmo quero que vocês entendam isso. Vou cobrar só os diedros, ok? Mas entendam que os bissetores dividem em 8 regiões, certo? E para vocês verem, né, como é 90 graus, é bem ao meio com 45 graus, ok? Vamos lá. Vamos entender as coordenadas de um ponto que pertence ao bissetor ímpar e ao bissetor par, certo? Iniciando com o bissetor ímpar. Bissetor ímpar atravessa primeiro e terceiro diedro, não é isso? Vamos esquecer valor de abscissa, já que isso não importa, se ela é positiva ou negativa, vamos falar só sobre afastamento e cota, tá? O que é que vai acontecer se um ponto estiver situado sobre o plano, sobre o bissetor ímpar? Por exemplo, aqui o ponto A está situado sobre o bissetor ímpar. O que é que vocês acham? O valor... Nada não ser iguais. Os valores de afastamento e cota são iguais, certo? Por exemplo, se o afastamento fosse 3, a cota seria 3. Se o afastamento fosse 4, a cota seria 4, ou seja, valores iguais. E os sinais são iguais ou diferentes? Iguais. Iguais também. Valores iguais e sinais iguais. Então, bissetor ímpar, se um ponto está situado no bissetor ímpar, ele vai ter valores iguais e sinais iguais, certo? Então, veja, ó, pontos pode estar no primeiro ou no terceiro diedro. O que acontece no primeiro diedro? Afastamento igual a cota. São positivos. Terceiro diedro, afastamento igual a cota, mas com sinais negativos. O que é que vai acontecer com a épora? Se os sinais são iguais e os valores são iguais, as projeções são simétricas. O que é isso? Projeções simétricas. A mesma distância da linha de terra para a projeção horizontal é a mesma distância da linha de terra para a projeção vertical. Então, as projeções são simétricas. Bissetor ímpar sempre vai ter projeções simétricas, ok? Entenderam? Então, veja, ponto A, afastamento e cota com valores iguais, sinais iguais, no caso aqui no primeiro diedro, então são positivos. Então, afastamento para baixo, cota para cima. Terceiro diedro, valores iguais e sinais iguais, no caso negativo, então eu tenho projeção horizontal para cima, projeção vertical para baixo. Projeções simétricas. Veja que o primeiro é o contrário do terceiro. Ok? Ok, gente? Entenderam o bissetor ímpar? Bissetor ímpar, resumindo, projeções iguais, valores iguais e sinais iguais. Em époras, projeções são simétricas, certo? Bissetor par. Bissetor par atravessa segundo e quarto diedro, certo? Segundo e quarto diedro. Ok? Então, segundo diedro, nós temos o quê? O que vai acontecer com os valores de afastamento e cota? Hein, gente? Vão ser iguais? Vão ser iguais. E os sinais? Um positivo e o outro negativo. Sinais são diferentes, certo? Valores iguais e sinais diferentes. Bissetor par, os valores de afastamento e cota são iguais e os sinais são diferentes. Então, o que é que vai acontecer com a épora? Se os valores são iguais e os sinais são contrários, né? As projeções serão coincidentes.
dentes. Veja que B vai ser coincidente com B', ou seja, projeção horizontal e vertical coincidente. Veja, ó, tá aqui a projeção horizontal, tá aqui a projeção vertical. Quando o plano aqui horizontal girar, ele vai sobrepor o B'. Aqui, ó, ponto D, projeção horizontal, projeção vertical. Quando o plano horizontal girar para obter a épora, eu tenho o quê? As duas projeções coincidentes. Ok? Entenderam bissetor par? Entenderam? Resumindo, o bissetor par tem valores iguais, sinais contrários, que em époras projeções são coincidentes. Então, se o ponto estiver no bissetor par, no segundo diedro, as duas projeções ficam acima da linha de terra. Se o ponto estiver no bissetor par, no quarto diedro, as duas projeções ficam abaixo da linha de terra. Dúvida, gente? Quem tem dúvida pode perguntar. Esse daqui é o exercício da aula prática que eu gravei para vocês, certo? Vejam que aqui, ó, eu já faço a leitura da épora. O que é a leitura da épora? É dizer onde o ponto está. Então, como é que eu sei que esse ponto A está no primeiro diedro? Porque o afastamento é positivo e a cota é positiva. Como é que eu sei que esse ponto B está no segundo diedro? Porque o afastamento é negativo e a cota é positiva, certo? Então, lá na aula prática, eu explico isso aqui para vocês, certo? E explico bem direitinho como é que representa todos esses pontos na mesma linha de terra e como é que faz a leitura da épora dos pontos, né? Quer dizer, onde está cada ponto. O exercício que eu vou passar para vocês, né? A tarefa que eu vou passar, vai ser uma questão onde vocês vão colocar, se eu não me engano, são quantos pontos? Não sei se são 20 pontos. Não, são 12 pontos, eu acho. Enfim, não me lembro. Vocês vão colocar vários pontos em épora, certo? Vários pontos em, acho que são 12. Vários pontos em époras e depois fazer a leitura da épora, ou seja, dizer onde está cada ponto. Lembrando que quando um ponto estiver em um bissetor, você tem que dizer bissetor par e, por exemplo, segundo diedro, ou bissetor par e quarto diedro, bissetor ímpar e primeiro diedro, ou bissetor ímpar e terceiro diedro, certo? Dizer mais próximo possível onde está cada ponto. Ok? Quem quer fazer pergunta? Essa atividade é para entregar quando, professora? Até sábado. Eu vou botar amanhã. Em PDF, é? Vocês vão tirar a foto, lembrando, ó, vou relembrar o que a gente falou na aula passada. Vocês vão tirar a foto, certo? Vão assinar sobre a atividade, colocar o nome e a data, certo? Bem próximo à questão, de caneta, tá? Tira a foto, aí pode transformar em PDF ou pode mandar em JPEG, tanto faz. Vocês que sabem. Certo? Nós vamos enviar pelo e-mail ou via cigarro? Via cigarro. Sempre as tarefas são enviadas via cigarro. Sempre. Nunca por e-mail, porque eu tenho muita aluna, aí vai misturar e vai confundir tudo. Sempre vão ser postadas via cigarro. Por isso que muita gente transforma em PDF, para ficar mais leve, para poder postar no cigarro. E por isso que eu coloco sempre no sábado, para vocês terem mais tempo e o cigarro não está congestionado, não está tendo problema. No sábado ele é bem menos usado. Ok? Alguma dúvida? De minha parte, não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, o que é que vocês vão fazer? Esse vídeo, eu vou esperar ele ser processado para poder postar no cigarro, demora um pouquinho, certo? Assim que ele for processado, eu posto. Mas lá já tem outro vídeo de aula prática, de aula teórica, assistam ele novamente. E tem outro vídeo de aula prática, assistam ele e já vão fazendo o exercício, já vão praticando, certo? E depois vocês tentam fazer a tarefa e postar no cigarro.
assim que terminarem. Ok? Eu ainda não coloquei a tarefa, ainda vou colocar. Beleza. Mais alguma dúvida? Eu sempre boto a tarefa na terça-feira para entregar até o sábado. Mais alguma dúvida, gente? De minha parte, não, professora. Não? Ninguém quer fazer mais pergunta? Deu certo, Wesley? Deu sim, deu sim. Tô relembrando tudo aí desse negócio. Você assistiu aula passada? Não, eu me matriculei agora, mas eu já paguei essa. Já estudei isso aí anteriormente. Sim, já. Você fez IF? Na época ainda era Cefet, já estudei na UFES, fiz um NP, Engenharia Civil e. Mas Aí. é formado em engenharia civil, alguma coisa ou não? Começou e não Nada, terminou. eu larguei. Ah, agora não desistir não, né? Vamos até o final. Não, tô caminhando. Mas eu O sou Wesley tá técnico igual a há mim 20 também. anos. Você é Sou técnico de técnico quê? De há 20 anos. edificações? Não, em eletromecânica. Eletromecânica. Então você vai querer engenharia mecânica. Ou vai querer engenharia Sou civil? técnico. Eu ainda não sei qual é a engenharia, não. Qualquer uma dá certo. O importante é se formar. Tendo engenharia ou qualquer outro curso dá certo. Tá, ok. Gente, querem fazer alguma pergunta? Não? Então, tenham todos uma boa noite. Ah, ó, ainda são 8 horas da noite. Ainda dá tempo de vocês assistirem o vídeo da aula teórica e da aula prática e dá tempo de fazer. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia começar a fazer o exemplo do quadro agora. Eu ia fazer o exemplo, vocês iam fazer e eu já passava a atividade, vocês já saíam com a atividade pronta. Então, dá tempo de fazer tudo hoje, viu? Assistam os vídeos e façam o exemplo lá da aula prática, certo? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, tchau. Até próxima segunda. Boa noite, tchau, já vai, né?